Sabe aqueles sorrisos metálicos, restaurações escuras? Realmente tudo isso é coisa do passado. Tem muita gente aproveitando essa modernidade toda da odontologia para mudar essa situação e deixar tudo bem branquinho, sem perder a resistência. Destaques da odontologia. Oferecimento: Clínica Doutor Cláudio Albuquerque, o único Day Clinic odontológico do Ceará. Doutor Cláudio Albuquerque, tudo bem? Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, nos orientando sobre os avanços da odontologia que não param, né, doutor? Tudo bem? Tudo bem, Natália, mais uma vez a gente que agradece a sua presença aqui na clínica. Pois é, a odontologia não para, né? Sempre trazendo novidades aí para os nossos pacientes, para que a gente sempre possa fazer uma odontologia cada vez mais moderna, mais avançada e mais estética. Doutor, vamos falar hoje com aquelas pessoas que não tiveram, né, antigamente a oportunidade de vivenciar essa odontologia e que enfrentaram tratamentos não tão estéticos, né? Tratamentos metálicos, obturações, restaurações metálicas. E essas pessoas têm buscado, com a ajuda da odontologia moderna, restaurar esse sorriso. O senhor tem visto muito isso aqui no consultório? Sem dúvida, Natália. A gente sabe que vários pacientes que se submeteram à odontologia um pouco mais do passado, vamos assim chamar, de 10 até 20 anos atrás, esses pacientes eles ainda trazem muitas restaurações metálicas, principalmente os amálgamas, né? É um material que tem mais de 50 anos na odontologia, é um material que as suas propriedades físicas são muito boas, mas a estética deixa sempre muito a desejar. Então esses pacientes eles nos procuram na intenção de trocar essas restaurações metálicas que têm 20, às vezes paciente até com 30 anos de restauração metálica, e eles buscam trocar essas restaurações por algo tão seguro quanto, que tenha a mesma longevidade desse material, no caso o amálgama, mas que traga para eles uma estética extremamente satisfatória. E aí dentro disso a odontologia ela tem uma gama de situações, de materiais que podem ser utilizados para essas situações. Então hoje a gente tem desde as resinas, que podem ser um bom material para substituir essas restaurações metálicas na parte posterior da boca do paciente, até as porcelanas, sejam elas blocos, sejam elas coroas, sejam elas facetas, lentes de contato. Hoje é possível se fazer uma odontologia 100% estética, sem o uso de materiais metálicos na boca. E em todos os casos é possível essa troca? Ou há casos em que não tem como? Sempre existem as indicações dos materiais para determinados casos, né? Então, aqueles casos de restaurações metálicas muito extensas, amálgamas muito extensos, a gente consegue restaurar esses dentes, sejam com blocos de porcelana ou sejam com coroas de porcelana sem metal. A gente ainda é muito procurado pacientes que passaram por restaurações ou por coroas ou por reabilitações metalocerâmicas, que são aqueles casos em que a base da coroa do dente ela é metálica e revestida por porcelana, mas que com o passar do tempo elas começam a apresentar uma linha acinzentada, principalmente ali próximo da gengiva. É o metal que está por baixo da porcelana oxidando e muitas vezes deixando aquela margem mais aparente, começa a ficar um pouco antiestético. Os pacientes nos procuram na busca de trocar isso também, então a gente lança a mão das porcelanas puras, não vai ter mais metal, e as porcelanas conseguem recuperar para esses pacientes a estética 100%. O que a gente costuma dizer para o paciente é que para cada caso a gente tem um material restaurador indicado para substituir aquele metal. Então seja uma pequena restauração de amálgama que a gente vai usar uma resina, ou seja uma restauração metálica mais ampla na qual a gente vai usar uma coroa de porcelana, a gente sempre tem o material e a saída para que aquela restauração, vamos dizer, aquela boca, ela fique 100% estética. Doutor, acho que as pessoas têm muita dúvida com relação à qualidade do material, né? Pelo menos nós leigos, eu sempre achei que os metálicos eram mais fortes do que uma resina, por exemplo. Os materiais mais claros estão com mais qualidade hoje também?
Os materiais mais claros, sem dúvida, eles estão com mais qualidade, Natália. O que a gente precisa ser bem criterioso é na indicação do material claro. Então vamos lá, desde uma pequena restauração de amálgama, como a gente acabou de citar, na qual o dentista pode lançar a mão de apenas uma restauração de resina, que vai restaurar perfeitamente a estética daquele dente com uma resistência muito próxima ao do amálgama, ou então aquelas restaurações mais extensas em que a gente vai ter que recorrer para a porcelana. O que o profissional precisa sempre estar atento é a indicação de cada material. Quando se pega uma grande extensão de restauração metálica, por exemplo, se quer restaurar com resina, provavelmente a gente vai incorrer aí no erro. Então, com certeza, essa restauração de resina ela vai falhar na substituição de um amálgama, mas sim, não é porque o material seja de baixa qualidade, sim porque a indicação não era para uma resina. Já seria indicação para uma restauração feita em laboratório com porcelana pura. Tá? Então vai depender muito de cada indicação, mas para cada caso a gente tem uma solução estética que vai ter a mesma resistência, que é importante, vai ter a mesma durabilidade que tinha as restaurações metálicas do passado, com uma estética 100% satisfatória. E essa troca sem dano nenhum para o dente? Essa troca sem dano nenhum. É muito importante essa pergunta. As pessoas perguntam se a gente vai danificar muito mais o dente para poder tirar toda aquela restauração metálica. A gente vai remover o suficiente para que a restauração metálica ela seja completamente removida do dente. E a partir daí a gente decide se a melhor indicação é uma restauração de resina, é um bloco de porcelana ou se já parte para uma coroa de porcelana. Antigamente se chamava a coroa de jaqueta e essa jaqueta se usava o metal com porcelana. Hoje a gente já consegue fazer isso com a mesma resistência de um material metálico, mas ela é 100% estética. É o que a gente chama de coroas de porcelana pura. E para essa coroa de porcelana pura, a gente tem várias técnicas de como extrair essa porcelana pura, de como obter esse dente de porcelana pura. A gente já teve situações aqui na clínica que a gente já fez matérias com check-up, no qual a gente mostrou esses dentes de porcelana sendo confeccionados através das tecnologias 3D em 10 minutos. Então você imagina o paciente chegar aqui e não ter que se submeter àqueles métodos de moldagem tradicionais, esperar uma semana, 10 dias pelo laboratório de prótese para liberar o dente de porcelana e o paciente já sair com esse dente de porcelana numa sessão só e ela ser confeccionada em uma máquina 3D, uma impressora 3D em 10 minutos. Isso são situações fantásticas se comparadas com a odontologia de 10, 20, 30 anos atrás. E é possível encontrar atualmente restaurações metálicas ainda na odontologia? A gente ainda encontra bastante, porque são situações como essa que a gente comentou. Pacientes que têm essas restaurações há mais de 20 anos, essas restaurações elas se mantêm muito bem na boca porque tem uma resistência bastante interessante, elas só deixam muito a desejar do ponto de vista estético. E aí chega um momento em que o paciente quer ter uma estética melhor, ele começa a tirar as suas dúvidas em relação a se os materiais hoje eles já podem substituir de forma eficiente essas restaurações metálicas antigas. E a partir do momento em que a gente mostra para ele as diversas indicações e os diversos materiais para substituir esses metais, ele começa a ficar confiante e parte para a troca dessas situações. Doutor, e é incrível como as pessoas buscam essa estética odontológica hoje, né? As pessoas querem ter esse sorriso bonito, branco, né? Abrir a boca sem medo, falar sem medo. É uma realidade. A gente encontra pacientes, desde atores e atrizes que se preocupam com essa estética, porque hoje com as tecnologias também na televisão de alta definição, qualquer coisa fica muito visível ali numa cena, então a gente é muito procurado por esses atores e atrizes. É difícil ter um ator que não tenha feito nada, né? Então, não tem um reparo. Então, e aí a gente passa a substituir esses metais. Mas como você falou, a estética hoje ela é uma modernidade, a gente não pode mais nem chamar de modismo, as pessoas não querem mais abrir mão da situação estética, seja ela a estética do sorriso, a própria estética facial, até mesmo a estética corporal. A gente sabe que esses caminhos trilhados pela estética até hoje, eles não têm volta. Dificilmente a gente vai ver a odontologia voltando a usar metal, por exemplo. Hoje as maiores pesquisas
pesquisas no campo da odontologia são para livrar os nossos pacientes de qualquer tipo de metal. O que ainda nos sobra um pouco a nível de metal aí são os implantes, que são estruturas de titânio, que é um metal que são colocadas para substituir as raízes que foram perdidas no osso. E o melhor material ainda para se substituir essas raízes, para que tenha uma biocompatibilidade, ou seja, o organismo aceite aquilo como material natural, ainda é o titânio, mas já existem pesquisas que daqui a algum tempo a gente já vai substituir também o titânio dos implantes por alguns outros materiais. Mas o titânio, lembrando, é um material que fica incluído dentro do osso, que o osso reconhece esse material como um material, vamos dizer, amigável, ele integra, o osso integra esse titânio ao próprio organismo e a partir do implante para cima a restauração é de cerâmica. Então assim, não existe aquela possibilidade do paciente abrir a boca e alguém reconhecer que ele está usando o implante, porque o implante fica do dente para baixo, é um substituto da raiz que vai estar dentro do osso. Esse ainda é o único metal que a gente ainda usa, principalmente nas clínicas de grande porte. É isso aí, vamos sorrir então, né? Todo mundo sorrindo mais, todo mundo com um sorriso mais bonito. Doutor, muito obrigada então, adorei esse assunto hoje, muito bom. Até porque muitas pessoas têm esse problema, né? Tem esse sorriso metálico ainda e querem corrigir isso. E é bom saber que é possível e que é algo muito feito hoje em dia. Nós que agradecemos, Natália, fica aí o recado para essas pessoas que têm essas restaurações metálicas e que têm a vontade, mas têm um certo receio de substituir essas restaurações, se vão ter a mesma longevidade, se vão ter a mesma qualidade e a mesma resistência com os materiais estéticos. Vão ter sim, a gente sempre tem materiais que, bem indicados, irão corresponder 100% para tanto a parte estética quanto a parte funcional.